Evangelho de João 7:24, queridos. A paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos com o tema Escolhendo a Excelência, hoje parte 5. E nós temos falado nas partes anteriores que o que vai destravar a tua fé é você ter um direcionamento correto. Por que muitas pessoas não deslancham na fé? Porque elas não compreendem como fazer. E se nós não fizermos da maneira correta, nós estivermos olhando para o lado correto, nós não avançamos. Então nós estivemos estudando que o que vai fazer com que a sua fé brote e cresça são esses 3 pontos. Exercitar o seu espírito em percebê-lo cada dia mais, adorá-lo cada dia mais, se apegar nele, e o compromisso de revelá-lo cada dia mais nos seus relacionamentos, trazendo glória para ele. Quando nós estamos envolvidos nesses 3 pontos, gemendo no nosso espírito, para percebê-lo hoje mais do que ontem, para se relacionar com ele com mais amor, mais calor, e comprometidos em passar Cristo para as pessoas, seja através do caráter, dos sinais, da palavra, do Espírito. Este comprometimento, essa visão, é tudo que Deus precisa para nos levar a novos níveis. Uma pessoa que está aqui, ela está buscando o reino de Deus e sua justiça. Ela está na posição correta. Aqui em João 7:24 diz assim: não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Não julgueis pela aparência, mas sim pela reta justiça. Então, desde a queda, o ser humano vê tudo em partes. Ele vê tudo de uma maneira multifacetada, de uma forma muito limitada, porque o seu espírito morreu quando Adão morreu. Então, só tem um que é lúcido 100% e que vê o quadro completo. Vê o quadro completo, passado, presente e futuro, de forma perfeita. Só tem um que é onisciente. Onisciente, sabe tudo sobre tudo o tempo todo. Só tem um, é Deus. Só Ele é a sabedoria, e só Ele tem todas as respostas completas e perfeitas. Só Deus. Só Ele tem saída para tudo. Ele tem como nos guiar em triunfo, porque Ele tem resposta e saída para tudo. Você sabe que antes da fundação do mundo, Deus criou esse dia de hoje, para que nós sejamos mais que vencedores. E Ele pode nos guiar em triunfo, Ele tem resposta para tudo que nós vamos enfrentar hoje. Só que Ele não impõe a sua visão. Ele nos oferece isso. Ele diz: se você andar em temor, eu te revelo. Então esse dia será como eu te guiar. Mas se você escolher a independência como Adão escolheu a independência e andar na sua mente carnal, você vai ser como você quiser. Portanto, todos os dias nós temos 2 propostas: de andar no espírito ou andar na nossa mente carnal, de sermos independentes como Adão. Então, só quem se aconselha com Deus em temor humilde está na posição de ouvi-lo. Então, só quem é humilde e anda no temor, só esse tipo de pessoa vai estar atento ao Senhor para ouvi-lo e ser guiado por Ele, e poderá então sair do engano a qual o homem está influenciado desde a queda. Veja, aqui diz: não julgue pela aparência. Você sabe que aquilo que nós vemos afeta a nossa opinião a respeito daquilo. Aquilo que nós vemos, aquilo que nós achamos, preconceitos, ideias, coisas do passado, tudo isso muitas vezes se torna como uma ótica, e aí nós julgamos segundo aquilo. Aqui está dizendo: não julgue segundo a aparência, mas sim sobre a realidade espiritual. Jeremias 23, versículo 22. Jeremias 23, 22 diz assim: mas, aqui está falando do profeta verdadeiro. Está falando que os profetas estavam dizendo para o povo que estava em desobediência que eles não iriam para o cativeiro. Não, eles são povo de Deus, não vão para o cativeiro. Aí Jeremias 23, 22, Deus diz assim: mas se estivesse estado no meu conselho. O que nós estamos falando aqui? Aconselhar-se com Deus, certo? Muito poucas pessoas têm sido exercitadas e treinadas a se aconselhar com Deus, porque elas pensam que já sabem tudo.
Ora, só vai se aconselhar com Deus quem sabe que houve uma queda e a nossa mente é limitada e não tem todos os dados. A nossa mente não tem todas as informações a respeito do assunto. Nós precisamos do auxílio constante do Espírito Santo para compreender perfeitamente a respeito daquilo. Nós não somos completos em nossa humanidade. Lá em Tiago 5 diz assim: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Ora, mas a pessoa diz: eu não preciso pedir, eu já sei, já tenho opinião formada em preconceito e tudo pronto. Aqui diz Jeremias 23, 22: mas se tivesse estado no meu conselho. Olha o resultado infalível de um profeta que está ouvindo a Deus, Júnior. Olha lá, vamos ver aqui qual é o direcionamento profético. Mas se tivesse estado no meu conselho, então teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade de suas ações. Nós vemos lá em Gênesis 6:5 que diz que a imaginação do homem era continuamente má diante dos olhos do Senhor, por causa da queda. Então há muito a ser feito na nação, e aqui há um processo de volta, a necessidade de voltar-se. E o profeta verdadeiro é aquele que vai ter essa eficácia em levar as pessoas ao arrependimento e à dependência do Senhor. Adão escolheu a independência e o afastar-se de Deus. E agora qual que é a saída? A dependência de Deus, o arrependimento, reconhecer que está longe e ir voltando dia a dia pela graça e se apegar no Senhor. Esta é a saída, não tem outra. O homem não pode se virar sozinho. Lá em Provérbios 1:7 diz que o temor do Senhor é o princípio de sabedoria. Temor aqui do Senhor, em Provérbios 1:7, não é ter medo de Deus. Não é ter medo de Deus. Provérbios 6:5, né, Júnior? Gênesis 6:5 que eu citei, né? Que a mentalidade do homem, segundo a queda, era continuamente má diante do Senhor. Então, há muito a ser feito, amados. Provérbios 1:7 fala do temor. O temor não é ter medo, é uma reverência, é escolher andar com Ele, é prestar atenção nele, é reconhecer que você precisa da unção, direção, participação e comunhão constante com Ele. Isso é o temor, é andar com Deus, é escolher andar com Deus. Diz que Enoque escolheu andar com Deus e Deus o levou para si. Miqueias 3:8 fala que ele estava numa época mais ou menos como o de Elias, né, que tinha 400 profetas de Baal, 450 profetas de Azerá. São 850, você pode imaginar uma igreja com 850 pastores dizendo A e você único ali dizendo B? Assim se sentia Elias, não é? Elias quer dizer o Senhor é Deus. Então, na verdade, ele estava ali para mostrar que havia um Deus verdadeiro, que Baal não era Deus. E aqui no livro de Miqueias, amados, capítulo 3, versículo 8, diz assim. Ele estava falando dos falsos profetas que seriam envergonhados, que estavam dizendo para o povo desconcertado: Deus vai te abençoar, Deus vai te dar vitória, olha o anjo da vitória aí, olha o anjo da campanha do milagre aí. E Miqueias 3:8 diz assim: eu porém, esse porém é um contraste. Eu porém estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Duras notícias, né? Você quer dar boas notícias que Jesus tem uma vida boa? Você quer dar as más notícias de que a vida ruim é para aqueles que rejeitam e que desde a queda nós rejeitamos. Então você vai ter que chegar na pessoa e dizer para ela que Deus tem boas notícias, mas antes das boas notícias tem que dar más notícias. Você está longe, você está no pecado, e agora Deus te dá poder para se arrepender e se voltar para Ele e ter uma vida abundante. Então, a boa notícia é que Deus tem uma vida abundante para você de graça, e a notícia ruim é que você nasceu caído em Adão e está no pecado e ama o pecado. E agora há uma necessidade de tomar a graça e ir saindo dessa esfera, se você quiser, e entrar na esfera nova que o Senhor te oferece, saindo das trevas, entrando na luz. Então há uma proposta. E nós vemos então que todos os profetas falam da necessidade de tomar a graça para se arrepender e se apegar no Senhor. A primeira pregação de João Batista fala sobre arrependei-vos e convertei-vos. A primeira pregação de Jesus dizia arrependei-vos e convertei-vos. A primeira pregação de Pedro lá
arrependei-vos e convertei-vos para que venha o refrigério do Senhor. E as cartas de Paulo, Deus nos chamando à reconciliação pela graça. Sabemos que o que nos leva ao arrependimento, diz Romanos 2,4, é o amor de Deus perseverantemente nos perdoando. É isso que nos leva ao arrependimento. Romanos 2,4. Então diz Mateus 11,25, Jesus diz: graça te dou, Pai, porque ocultaste essas coisas daqueles que pensam que são sábios e revelaste aos pequeninos, aos quebrantados, aos humildes, aqueles que reconhecem pobres de espírito, que sem o Senhor eles não podem viver. Então a gente tem gente que vive sem Deus. Precisa de igreja? Não, igreja é para gente tapada, para gente burra, para gente fraca. Eu sou inteligente, eu sou capaz, eu sou forte. Então, Jesus não veio para esse tipo de gente. Esse tipo de gente, a propósito do Evangelho, não serve para eles, porque eles não precisam, eles não têm sede. Mas aqueles que já chegaram ao fundo do poço e reconheceram que na sua humanidade eles não têm a mínima chance, esses vão precisar de um Salvador. Tem gente que ainda não precisa, né? Tanto que em Isaías 44:3 diz: eu derramarei água sobre o sedento. Você não diz derramar água para quem não está com sede. Jesus diz: eu não vim para aqueles que pensam que são sãos, mas sempre os doentes, os que reconhecem, não é? Então quem é o verdadeiro profeta que está tendo percepção espiritual? Provérbios 11:30 diz: sábio é aquele que ganha almas. Vemos então em Miqueias e em Jeremias aqui o quadro de pessoas que estão ouvindo a Deus e tem uma mensagem muito clara e nítida: a necessidade do homem se voltar a níveis cada vez mais profundos de comunhão com Deus pela graça. Você veja que isso não é um tema atual hoje nas igrejas, se você for analisar. As pessoas não estão sendo treinadas a aprofundar o seu relacionamento com o Senhor dia a dia pela graça, a perceber o Senhor em níveis cada vez mais profundos. Eles estão sendo incentivados a correr atrás da herança terrena. E isto é um erro e equívoco teológico. Em Tiago 4,6 diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá sabedoria aos humildes. Revela isso aos humildes, dá graça aos humildes. Então quem é o humilde? O humilde, a palavra humilde, humus, terra, né? Lembre que você é pó. O humilde é aquele que reconhece a sua posição de necessidade constante do Senhor, porque nós e nós mesmos somos incompletos, não temos a menor chance. Nós somos feitos um pouco menor que os anjos, diz lá o Salmo 8, né? Fomos feitos um pouco menor que os anjos. E a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra o espírito sem corpo. Portanto, nós não temos a menor chance nessa batalha. A pessoa mais inteligente, o QI mais elevado, ela não tem a menor chance de sair bem, porque esses espíritos imundos, eles têm como destruir essas pessoas. Em Isaías 9,6, um dos nomes do Senhor é Conselheiro. Conselheiro. Então, Conselheiro, ele gosta que você se aconselhe. Em Isaías 30, versículo 1 diz assim: ai daqueles que descem ao Egito tomar conselho, mas não comigo. Nós vemos aí pastores sendo treinados pelo Egito, né? Marketing egípcio, técnicas egípcias, como fazer a sua igreja crescer em 3 pontos, como pregar psicologicamente e motivar as pessoas. Isso aí hoje muitos pastores estão fazendo esses treinamentos, ao invés de ter uma comunhão tão simples pela oração, jejum, palavra, madrugadas com Deus, trocam o método original, né, por um método intelectual. Em vez de ter sua mente renovada no espírito, eles estão tentando renovar a sua mente de forma psicológica, com pregações psicológicas que movam as pessoas a dar dinheiro. Nós vemos que muitas pregações que se pregam no púlpito não é espírito, é alma, no sentido de tentar emocionar ou entreter, ou passar. Diz que o maior, eu estava vendo há algum tempo atrás um pastor falando que quando a igreja ela perde o Espírito Santo, ela tem necessidade de pregações excelentes, porque essas pregações excelentes são justamente o último trunfo para manter as pessoas impressionadas com QI elevado e palavras bem colocadas de uma forma psicologicamente
emocionante. Então, uma pessoa que ela não tem unção, ela precisa ter algo que impressiona. E esse algo que impressiona são pregações elaboradas de QI para QI, de forma que isso venha impactar as pessoas. Mas isso não vai levá-las ao arrependimento. Apenas vai deixar impressionado. O que nós temos então é que se o Espírito não faz, ninguém faz. Lê para nós, por favor, missionário Júnior. João. Vamos ver aqui. Quero achar aqui o versículo. Que Deus nos ajude, amados, a ficar nessa simplicidade, amém? Enquanto eu acho aqui, pega lá Apocalipse 3:18, Júnior, por gentileza. Apocalipse 3:18. Apocalipse 3:18. Que Deus nos ajude, né, amados? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Então, há 3 áreas aí da alma, Júnior, que Deus está querendo restaurar desde a queda. Ele restaura via Espírito. Deus opera via Espírito, restaurando a alma. Então, há uma cidade de restauração. Só quem é humilde reconhece isso. Aí ele está falando, aconselha-te. Ele não impõe isso. Você sabe que Deus, Ele só quer se você quer. Ele só quer se você quiser. Se você não quiser, a liberdade é tua. E aí ele diz ali, aconselho-te. Ele tem então essa proposta e está ali. Olha que coisa maravilhosa. Depois ele diz no versículo 19 lá, arrepende-te. Ou seja, reconhece que você precisa disso. Porque você pode pregar uma pregação tremenda e a pessoa dizer, mas eu não preciso disso. E você sabe que o maior milagre é quando uma pessoa é convencida pelo Espírito Santo de que ela precisa disso. Porque de 9 entre 10 pregadores, 9 entre 10 cristãos na igreja, ele não precisa daquilo que está sendo pregado. Quem precisa é o irmão do lado, é o irmão que faltou, ou ele precisa só falar sobre aquilo, mas ele não precisa viver aquilo. Olha, aconselho que te me compre. Ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueceres. O que é a riqueza? O que é o ouro celestial? O que é a maior riqueza? O ouro aqui é o caráter. Tanto em Provérbios diz que mais vale o caráter do que o ouro. O que é o caráter? É o amor de Deus aparecendo nos nossos relacionamentos. Isso foi perdido. O ouro aqui, a riqueza, é o Espírito Santo. Que é a maior riqueza que vai ter. Aconselho-te que compre ouro. O que é o ouro? É a presença do Espírito Santo nos levando a amar. Vestes brancas. O que é vestes brancas, amados? É a pureza. Porque vestes brancas falam que nós vemos um mundo caído, constantemente caído, e o que nós precisamos? Vestes brancas. Quem é que vai entrar no céu desse Apocalipse? Aqueles que tiverem as vestes brancas lavadas pelo sangue. Uma veste branca é uma veste que está sendo constantemente lavada pelo sangue. Lavada, porque não existe como nós estarmos constantemente limpos se não estivermos constantemente sendo lavados pelo sangue de Jesus. Então, se aqui fala que o ouro é o caráter refinado, o caráter refinado é o fruto do Espírito, é o amor, é Cristo aparecendo, é Cristo em nós e Cristo aparecendo, isso é o ouro. E as vestes brancas, amados, irrepreensíveis, fala dessa salvação, né? Fala do sangue de Jesus nos purificando, da humildade, da renúncia. As vestes brancas falam de uma renúncia para com o pecado, de uma confissão do pecado, de andar no temor, sempre renunciando o pecado, confessando o pecado, se livrando do pecado. Veja? Então, enquanto o amor é a expressão de Cristo, as vestes brancas falam de uma renúncia do mundo e do pecado. Enquanto o ouro fala de agora revelar as coisas celestiais, as vestes brancas falam de pessoas que viveram aqui sem se impressionar e sem se misturar com o pecado. Então, aqui o ouro refinado fala do amor.
E as vestes brancas fala da alegria pelo dia do arrebatamento. Pela alegria da salvação, onde a pessoa se mantém pura e se abstém dessas coisas, porque ele tem algo mais precioso do que tudo, as tentações do capeta, tudo que o capeta oferece, ele renuncia. Por que está com vestes brancas? Porque ele está, o que é as vestes brancas? Ó, o arrebatamento, ó, o arrebatamento, ó, o arrebatamento, as vestes brancas. Enquanto o ouro fala de mostrar o céu na terra, as vestes brancas falam de pessoas gemendo na terra, esperando pelo arrebatamento. Pessoas que estão aqui, mas não têm raízes aqui e não se misturam aqui, porque as suas vestes são brancas, falam do zelo pela salvação, da alegria. Lembra que o salmista diz quando ele pecou no Salmo 51? Me devolve a alegria da salvação. Agora você está vendo aqui Romanos 14:17, olha que coisa tremenda, como a Bíblia é tudo igual. Mateus 6:33, buscai pois o reino de Deus e a sua justiça. Aí Lucas 17:20 diz, o reino de Deus está dentro de vocês. Lucas 17:20 e 21. Depois Romanos 14:17 diz que o reino de Deus é justiça, ou seja, a capacidade de amar e fazer as obras do Senhor. Paz e alegria no Espírito Santo. No Espírito Santo. Paz, alegria e amor. Eu falei aqui que o ouro é o amor e que as vestes brancas é a alegria da salvação. Vamos ver o terceiro item ali. Para te vestir, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e o colírio para ungir os teus olhos. O que é o colírio para ungir os nossos olhos? É a fé, é a paz. É você estar no meio da tribulação, da luta, da prova, e ter os seus olhos abertos de que Deus está com você, de que a palavra de Deus é verdade, de que as promessas vão se cumprir, de que tudo que você está passando não pode te derrubar. O que é o colírio? Os olhos abertos? É a fé, é a paz. Como é que eu sei que eu estou na fé? Porque eu estou na paz. Aquela situação não consegue me afligir, me angustiar, me derrubar, é paz. Então o que é paz? É o colírio, é eu estar enxergando. Você lembra que aquele jovem estava todo perturbado? Que os sírios cercaram um arraial para pegar Eliseu? E Eliseu disse, Senhor, abre os olhos deles. E quando abriu os olhos dele, ele viu carruagem de fogo, cavalo de fogo, soldados em maior número. E aí ele ficou calmo. Quando é que eu fico calmo? Quando eu percebo que o céu reina. Quando é que eu tenho paz? Quando a minha fé no Senhor ela é firme, a ponto de eu saber que eu já sou mais que vencedor, de que aquilo que eu estou passando já foi resolvido na cruz do Calvário, de que Deus é maior que os meus problemas. Aí eu tenho paz. O que é o colírio? É enxergar que Deus é maior que tudo, que Deus é soberano. O que é o colírio? O colírio da fé é compreender que essa palavra pode demorar 20 anos, 40 anos, mas o que Deus falou já aconteceu. Tanto, amados, que o Salmo 106:12 mostra uma evidência. Sabe como é que você sabe que você está na fé? Lá em Hebreus 4, você sabe que você está na fé, que você entrou no descanso da paz. Está em paz, você está na fé. Está agitado, você não está na fé. E o Salmo 106 diz assim, ó, versículo 12, Salmo 106:12. Uma evidência da fé é que você agradece. Sabe como é que você tem tanta certeza que Deus já te deu? Você não está vendo, está cheirando, está tocando. Mas tem tanta certeza que Deus te ouviu, porque o que pede, recebe. Você não foi numa evidência invisível ainda. Mas você tem tanta certeza que Deus já te deu, que você agradece. Por isso que a Bíblia diz assim, orando e velando nas orações com ações de graça. O que significa isso? Você pede uma vez, depois você não continua pedindo. Senhor, obrigado porque o Senhor me ouviu. Obrigado porque o Senhor já me deu. Porque lá em Marcos 11, 23, 24 diz assim, se você pedir, se você disser e crer que eu já te dei, então te será dado. Veja que a fé de Tomé é se eu ver, eu creio. A fé de Jesus é você crer, depois eu te dou, depois você vai ver. Primeiro você crê que recebeu sem nenhuma evidência e confessa que recebeu por um tempo. Lembre-se que Abraão durante 25 anos ele confessou, eu sou pai de uma multidão, eu sou pai de uma multidão. Durante 25 anos ele confessou a palavra e ele disse aquilo sem ver e sem tocar. E depois Deus o fez pai de multidão, porque Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Deus chega nas trevas e diz, puxa que trevas, ele diz, haja luz. Deus ele diz aquilo que não é e aquilo passa a ser o contrário daquilo que você está vendo. Veja, então a fé,
Você dizer a palavra que é luz nas trevas. Sabe o que acontece com uma pessoa que quer ficar nas trevas? E você começa a jogar luz na cara dela? Apaga essa luz aí, por favor, está me incomodando. Resistir o diabo, ele fugirá de vós? A palavra é luz. Quando você começa a dizer a palavra, você está resistindo o diabo, ele vai ter que fugir. Saúde, manifesta no corpo. Sai enfermidade. Você está jogando luz nas trevas. Sabe o que vai acontecer? O espírito de enfermidade, ele vai sair, porque quem opõe resistência ao diabo não é Deus, é nós. Ele diz, resistir ao diabo. Ele diz, eu vou resistir por você. Tem muitas pessoas que o diabo sai da vida delas porque elas não resistem ao diabo. Certo? Nós tomamos as armas de Deus. Deus nos dá armaduras. Mas quem vai resistir ao diabo? Somos nós. E sabe como é que nós resistimos ao diabo, essa fé agressiva? Nós vamos nos evangelhos. Jesus estava sempre resistindo ao diabo. Porque a fé sem obras, ela é morta. O que é a fé verdadeira? É a fé que crê com o coração, Romanos 10:9, e fala com a boca. Então nós vemos aqui no Salmo 106:12, o Júnior vai ler para nós? Então creram nas suas palavras e cantaram seus louvores. A evidência imediata, a certeza que eu recebi, eu agradeço porque recebi. Eu tenho tanta certeza que Deus me deu, eu começo agora a dizer assim, obrigado, Senhor, porque minha família se converteu. Senhor, veio com evidência, já pediu tanto para o teu filho se converter. Eu falo assim, obrigado, Senhor, porque tu transformou aquele coração. Obrigado por você estar trabalhando de uma forma soberana naquele coração. Sabe, isso é fé. A fé, ela se evidencia, chega uma hora que você para de pedir aquilo. Chega uma hora que você começa a agradecer porque ele já fez. E você sabe que isso é um nível já elevado. Esse já é um nível assim de maturidade na fé. Quando a pessoa consegue agradecer porque já recebeu, ao invés de pedir, ela já está numa fase superior. Sabe por quê? Porque ela chegou à convicção de que Deus está agindo, que ela não precisa mais convencer Deus a fazer aquilo. Ela só vai agradecer porque Deus já está fazendo. E ela percebe que Deus já está fazendo. No seu espírito ela percebe. Então ela percebe que Deus está agindo sem perceber com o seu corpo, com os seus olhos. Ela chega lá na conta bancária, está vermelha ainda. Mas ela percebe que Deus está agindo nas suas finanças. Veja, ela percebe. Isto é, a fé é a certeza das coisas que não vemos e que esperamos. Entre o que não vemos e esperamos está o quê? Agradecemos porque já recebemos. Forte isso, né? Jó, não era João não, que eu falei aquela hora? Jó 27 e 10. Que Deus nos ajude, amados, a escolher a excelência. A percepção é esta. Deus vai abrir os nossos olhos. E vamos vendo que o reino espiritual, ele é verdadeiro. Ele afeta o mundo material. E que Deus, amados, ele não tem poder, ele tem todo o poder. E ele não tem apenas todo o poder, Deus tem o poder soberano. Sabe o que é o poder soberano? Quando ele vem, Júnior, ele vem para decidir. Operando o Deus, quem impedirá? Deus não vem assim dizendo, ô diabo, será que você pode tirar esse câncer aí, se não for muito incômodo? Deus não alisa demônio. Acabou. Entendeu? Nós vemos que Deus, ele vem para decidir. Nós precisamos ver um Deus soberano, mas não um Deus fraco, né? Mas um Deus que tem competência no que faz. Jó 27:10. Ou deleitar-se-á no Todo-Poderoso, ou invocará a Deus em todo o tempo. A pergunta desde a queda, é uma pergunta desde a queda, deleitar-se-á o perverso no Todo-Poderoso? Claro que não. Você acha que uma pessoa que está no pecado, ela tem prazer em Deus? Ou ela vai invocar o Senhor todo o tempo? Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu... Que nada. Ela não vai invocar o Senhor todo o tempo. Deus está fora das suas cogitações. Deus está fora. Deus só vai aparecer na hora da necessidade. Eu vou falar isso na quinta-feira. Aqui ó, continuando. Na hora do apuro, aí eles invocam a Deus. Só que eles não treinaram o seu espírito a perceber Deus. Então na hora do apuro eles vão clamar a Deus, mas não tem um espírito para perceber a sua resposta. Porque eles não buscaram a Deus, não exercitaram o seu espírito a ouvir a Deus. E na hora que eles querem ouvir a Deus, como é que eles vão ouvir a Deus? Eles não exercitaram o seu espírito a ouvir a Deus. Eles deixaram Deus fora. Eles viveram na sua mente carnal, correram atrás dos seus interesses. E na hora do apuro, ai meu Deus! Aqui ó, Salmo 10. Versículo 4, Júnior. Mostra isso aí. Então, duas coisas que é a morte espiritual de Adão. O Júnior leu ali
Em Jó 27:10, a evidência de uma pessoa estar morta espiritual. Como é que é a evidência? Ela não se deleita no Senhor, ela não tem prazer em Deus, na igreja, na Bíblia, e ela não invoca o Senhor. Você vê que eles conseguem viver sem falar com Deus. E eles conseguem viver sem precisar de Bíblia, de igreja. Eles vão bem, obrigado, eles não precisam. Conseguem ficar meses sem Bíblia, sem oração, sem imposição de mãos. Pastor, eu não preciso. Olha, eu não sinto essa necessidade. Isso é morte espiritual. Porque o homem tem necessidade. É como dizer assim, eu não tenho necessidade de almoçar. O tempo está passando. Eu estou ficando amarelo, eu estou tremendo. Eu estou me enganando, porque eu tenho essa necessidade. Só que eu estou dizendo que não tenho. Existe uma voz que dizendo, você não tem essa necessidade. Você pode viver só de luz e vai. Sabe? Então a pessoa está sendo influenciada por um demônio. Uma pessoa que não vê necessidade de Deus, da palavra de Deus, quando Hebreus 10:25 diz, não deixe de congregar. Quando a pessoa não vê necessidade disso, é óbvio que tem demônios cegando ela. Óbvio. Teve uma irmã que falou assim para mim, não, eu não preciso de igreja. Aquele povo lá não vale nada, não presta. Me fez um tremendo mal a igreja. O negócio é eu com Deus. Mas a Bíblia diz, estando ligado ao cabeça e todas as juntas e medulas, porque ali vai produzir o crescimento. Não está ligado só ao cabeça, mas sim ao corpo. Quando nós demos o corpo, quando o coração do Senhor não precisa de você pulmão, nem de você caixa torácica, nem de você braço, sabe, isso é arrogância. Porque você dizer para Deus que criou o corpo, sendo você parte do corpo, não o corpo todo, você é uma parte do corpo, dizendo o olho, eu não preciso de você cabeça, dizendo o pé assim, que eu não preciso de joelho, coisa nenhuma. Quando você pensa assim, essa independência tem tudo a ver com aquela independência de Adão no Jardim do Éden. Quando o homem pensa que ele é independente do corpo de Cristo e que ele só precisa, de Cristo eu não deixo, eu só deixo da igreja. Aí ele deixa da igreja, daqui a pouco ele começa a interpretar a Bíblia de uma forma humana. Depois não precisa da Bíblia, é mente aberta. Primeiro ele abre mão de Deus, depois ele abre mão. Não, Deus não é só a Bíblia. Todos os livros têm um pouco de Deus e Deus ele é uma energia. Aí já começa. Primeiro você abre mão da igreja, depois você abre mão da Bíblia, depois Deus já começa a ser uma coisa criada na tua mente. E cabode, foi-se a glória do Senhor. É por níveis. O diabo ele não pega o teu bolo inteiro, porque aí você fala, roubou meu bolo. Ele pega uma fatia, depois ele pega mais uma fatia. Assim que ele faz. Então ele não diz para você, me adore, eu sou Satanás. Ele diz sim, larga a igreja. Depois ele fala assim, a Bíblia tem um monte de erros. Larga a Bíblia. Você é mais inteligente que a Bíblia. Depois ele começa a dizer, você sabe que você tem que fazer amizade com todo mundo, porque cada um tem um pouco de verdade, a verdade é subjetiva. E aí a pessoa começa a ficar essa questão de ecumênica, né? Para se dar bem com todo mundo. E aí chega uma hora, sabe o que foi? Ele já abriu mão do cabeça, do corpo e de tudo. Amados, se eu tirar aqui o apêndice, eu vivo. Vai fazer falta, eu vivo. Agora o apêndice, onde for colocado, ele vai apodrecer. Se um membro sai do corpo, o corpo vai sentir falta dele, porque ele é necessário no corpo. Todo membro ele é útil e necessário. Mas se ele sair, o corpo vai sofrer, mas o corpo vai continuar. Mas aquele membro lá vai apodrecer. Porque Deus criou o corpo e escolheu que vivesse em coinonia. Isso é uma coisa vital. As pessoas dizem que isso é uma coisa, vamos dizer assim, opcional, secundária. Deus chama isso de comunhão vital, juntas e medulas. É porque assim como o corpo físico, assim é um corpo espiritual. Só que as pessoas não conseguem compreender. Se eu cortar esse braço aqui, eu vou sofrer um monte. O braço vai apodrecer e eu vou continuar. Entendeu como é? E as pessoas dizem, não. Mas as coisas visíveis são símbolos das invisíveis, para que nós compreendamos. Quando o Senhor diz, vocês são o meu corpo, Ele está falando isso. E cada um de vocês são um membro em particular. Ele está falando que um de nós, juntos, nós fomos colocados pelo próprio Deus com o propósito de estarmos juntos. Amém? Salmo 10, versículo 4. Por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. Todas as suas cogitações são, não há Deus. Entende? A minha tradução diz melhor, João. Diz assim, não há Deus, que não há Deus, são todas as suas cogitações. Eu vivo como se Deus não existisse. Até que eu digo Deus aqui e ali para aplacar minha consciência. Vá com Deus. Deus te abençoe. Oh meu Deus.
Entende? Mas de Deus não tem nada, meu amado. Entendeu? O que nós vemos aqui, no fundo, não preciso dele. Só preciso dele quando eu estiver num leito de cama. Assim, não seja como um porco que só vê o sol quando está na mesa para ser cortado. Os porcos, eles só olham para baixo. O único dia que ele vê o sol é o dia que ele vai ser cortado. E tem gente que assim, quando ele vai ser cortado, ele, ai meu Deus. Cortado na cirurgia, eu estou falando, entendeu? Tem gente, porque 2 lugares que não tem ateu é no avião caído e no inferno, né? Não tem ateu. Você vai ver que no inferno deu um ateu. Os ateus não estão lá. Você chegar no inferno, fazer uma entrevista lá, infernal, você vai ver que não tem um ateu lá. Todos eles creem em Deus e na eternidade. Só que lá já é tarde. E no avião caindo, ai meu Deus, é só o avião começar a cair. Você tem que ser ateu até que o avião caia ou que você caia no inferno. Porque se você cair de cama, o ateísmo já não presta. O ateísmo você tem que só presta para quem tem muito dinheiro e saúde. É bom. O ateísmo é uma doutrina que só presta para quem tem bastante saúde e dinheiro. Porque no momento que a saúde começa a ruir, ou falta o dinheiro, o ateísmo já deixa de ser uma opção. Estava vendo uma jovem que ganhou Big Brother 11. Mas a hora que ela teve câncer de fígado, aí ela virou evangélica. Mas agora já sarou do fígado, quem sabe volte para as revistas lá, não sei, Deus que sabe. Então as pessoas são assim, amados, ingratos. Elas usam de Deus quando precisam e depois se esquecem dele. Lembra dos 10 leprosos? Enquanto estavam leprosos, ai meu Jesus, assim que Jesus curou, foi cada um para a sua lida. É assim que são as pessoas. Entende? Pensa que Deus é dentista, a hora que dói o dente vai lá, a hora que sai não precisa mais. Entendeu como é? Que Deus tenha misericórdia de nós, amém, amados? Vamos estar aqui entre nós, em nome de Jesus.